Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o horário de quem está assistindo aí mais um Música Marginal. Como estão todas e todos? Boa tarde, meu querido Renan Simões. Como é que estamos, meu amigo? Só sucesso? Só sucesso, maravilha. Muito boa tarde aí, bom dia, boa noite, boa madrugada aí. A felicidade aí tá mais uma vez discutindo um pouco, pensando sobre música. E é isso, Daniel. Por aí tudo em paz, boas Por aqui escutadas, tudo em tudo. paz, uma escuta muito interessante. No nosso processo aqui, para quem já vem acompanhando, né, a gente está aí fazendo uma ordem decrescente dos 107 melhores discos, que é uma lista que o Renan desenvolveu, né, a partir de uma literatura muito específica. Quem quiser saber mais sobre o assunto, vai lá nos episódios anteriores, que a gente já falou bastante disso, né? Mas, e também, né, por um procedimento que ele realizou para poder fazer essa seleção desses discos. E eu realmente, Renan, não. Eu quis sempre, dentro do nosso processo aqui, ter uma surpresa, sabe? Eu fico realmente aguardando o dia do programa para eu pegar e escutar os discos, para eu não escutar previamente, para eu já ter, tipo assim, aquele primeiro impacto. E o que eu possa falar da minha audição, principalmente do que eu não conheço, e muitos dos discos que estão aqui, né? Porque apesar de, enfim, de ser músico há muito tempo, o camarada não dá para a pessoa conhecer tudo, principalmente se não tiver um compromisso, né? Um afinco ali em estar fazendo um trabalho arqueológico, né? Você tem que ir atrás dos discos, aí tem coisa, né, que não tem nas plataformas digitais, tem coisa que não chega fácil, né? Tem discos que, às vezes, como o Renan colocou, né, várias vezes, tem tipo 10, né, tiragens, tem só 100 exemplares de um disco. Então, tem que ser um arqueólogo da música, como é o Renan, né, e diversas outras pessoas aí que trabalham com isso, que têm um amor imenso por essa busca, né, sobre o que é desenvolvido em vários estilos musicais, né? No caso do Renan, não é só na música popular, mas na música de concerto também, né, em geral, enfim. Interessa música como um todo, ele é um arqueólogo, né? Ele vai atrás dos discos e busca nas plataformas e está por dentro. E nisso, assim, apesar de trabalhar com música há muito tempo, não é uma coisa na qual eu vou, sei lá, eu fico escutando uma música durante muito tempo, né? Por exemplo, agora eu estou na minha fase de escutar raga indiano. Então eu fico escutando, se eu for escutar alguma coisa, eu coloco aqui 2 horas de raga, que é tipo uma música, né? O raga, enfim, num dia desses aí mais para frente a gente pode falar, comentar mais sobre o que este estilo, né? Essa forma de fazer música ali dentro de um contexto mais tradicional na Índia. Né? Mas assim, é o que eu fico escutando. Se ninguém for a situação, como a gente já falou, né, em outros programas, não for um amigo chegar e me aplicar e falar assim, ei, escuta isso aqui, no momento atual eu vou estar escutando raga. Então não sei o que está tocando na rádio, eu escuto por alto, né? Ah, fulano número 1 no Spotify, mas tipo, eu mesmo se deixar, não estou nem sabendo. Tô na vibração aqui do Onda, Mandala, né? Aí esse estímulo que Renan, né, me dá dentro do contexto aqui do música marginal é fenomenal, porque me inspira a ter um impacto assim com o, o, o surpreendente, né? Então, assim, eu já vou na primeira audição sem pré-julgamento, embora depois que eu escute eu fique cheio, né? Eu fico, nossa, super crítico, né? Igual dos últimos programas aí, na qual eu fico, né, procurando um viés. Não procurando, é porque é como impacta aquilo em mim naquele momento, sabe? Tipo assim, muitas das coisas eu não tenho. Desconheço quem é até o artista, né? Desconheço o disco, desconheço qualquer música que o artista produz, então em mim é muito interessante, porque às vezes me causa um impacto muito amoroso e em outros assim de, né, falei assim, não entendo porque que esse disco está aqui nessa lista, esse disco é horrível, e aquilo, né, a quantidade é provocar algo em você, passo nas plataformas, não está sendo jogado pelos algoritmos, né, não está aí tocando nas rádios, mas foi uma escuta muito surpreendente. Diga aí, Renan, sobre o que vamos falar hoje, que surpresa boa é essa? Então, né, o surpresa boa para você, assim como foi surpresa boa para mim, né? Porque como eu já falei aqui anteriormente, né, inclusive reiterando, né, isso que você falou, né,
Você falou aí desse processo aí, né, da surpresa, né, de estar descobrindo as coisas. E para mim, talvez a surpresa não seja, obviamente, né, como esses álbuns aqui eu já ouvi bastante, a surpresa não seja o ouvir o álbum, né, porque já ouvi, mas a grande surpresa para mim é estar aqui discutindo sobre isso, né, vendo realmente uma posição de fora, a gente está trocando ideias, que quando a gente troca ideia, a gente sempre sai muito mais rico, né, de conhecimento, de reflexões, de vida, né, de fluido vital. Então, eu acho que para mim tem sido muito surpreendente isso, né? Então, são discos que me impactaram, me impactam até hoje, porque eles foram descobertos em meio àquela questão de sites, né, especificamente de um site que eu acompanho, que geralmente é muito ligado à música indie nacional, né, que como eu já apresentei aqui também em outras conversas nossas, não é algo que me agrada muito, mas eu acabo acompanhando porque eu vejo que é um site, né, que era o Miojo Indie, agora o Música Instantânea, né, que traz uma perspectiva interessante do que é produzido dentro de uma música mais alternativa brasileira. Né? E é um site que está cada vez mais ficando muito diverso, né? Então, assim, o próprio editor-chefe lá do site, né, o Kleber, né, ele tá ampliando muito mais o leque. Então, o que antes era mais daquelas bandas alternativas bem mais padrãozinho mesmo, né, agora está ampliando muito, né, indo a fundo no underground mesmo do hip hop, da música eletrônica, né, então está crescendo bastante ali o escopo musical do site, né? Inclusive agora se chama música instantânea, né? Recentemente. E essas duas descobertas estou fazendo dando esse crédito, né? Porque essas duas descobertas se deveu a esse site específico que eu venho acompanhando desde 2013, mais ou menos, né? Acompanho semanalmente para ver alguns lançamentos e tal, né? Um dos sites que eu acompanho, que inclusive foi uma das diversas indicações que o Silva me deu na época, né? Foi nessa época que ele me indicou, acho que mais ou menos 2011, 2012, que ele tinha me indicado uma série de sites para me atualizar. Eu falei com ele, cara, eu preciso saber o que está acontecendo, mas eu percebo que eu não tenho nem mínimo de audição para sacar o que está acontecendo. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas, né? É aquela coisa, o rock clássico, a música dos anos 60. Então é aquela coisa, na verdade a pessoa ouve uma meia dúzia de coisas de linguagem e fica toda hora procurando algo que se pareça com aquilo, algo que se pareça com aquilo. Então, geralmente esse ouvinte saudosista, ele não consegue ter a mente aberta e o ouvido aberto para descobrir mesmo o que são sonoridades modernas. Mas eu também não culpo as pessoas, por quê? Porque nós temos essa construção da grande mídia brasileira desde os anos 80, essa invenção de que a grande mídia apresenta que só existe esse gênero. Então, eu compreendo quando as pessoas falam a música morreu, não tem mais música boa. Porque a pessoa sai na balada, vai ouvir rádio, vai ouvir o que o algoritmo manda, vai ver o que as pessoas estão tocando, música no barzinho, vai ver um show, é só de artista da grande mídia tocando uma música toda muito igual, né? Sobre o que a gente falou isso, né? Uma música totalmente reprodutivista, né? E de algo geralmente muito industrial, né? E muito raso do ponto de vista emocional. Né? Isso é uma coisa muito importante das pessoas saberem, né? A gente não ouve música diferente que as pessoas não ouvem, não é por esnobismo, não é para dizer que a gente é diferente, é porque realmente a música da grande mídia é rasa, é um negócio que é aquela coisa, né? Eu acredito muito que boa parte da dominação das pessoas se dá por conta disso, do ponto de vista cultural, né? Você dá lixo para as pessoas, elas acreditam que aquilo ali vai ser maravilhoso, que só existe aquilo, e aquilo está fazendo com que elas sejam 10% do que elas podem ser como humanas. Que se você apresentar arte verdadeira, as pessoas vão ser mais críticas, vão ter um autoconhecimento muito melhor desenvolvido, né? Então, meio que acaba que é um projeto de dominação, né, de acúmulo ali, né, de capital para poucos, né? Então é um projeto, né? É um projeto. Acabar com a cultura é um projeto, e isso não é algo recente quando a gente olha o mercado da música, né? É um grande plano aí a nível mundial muito antigo, né? Então assim, não é por esnobismo, é porque realmente é raso, é raso. E aquela coisa, geralmente quem é o ouvinte saudosista ou esse ouvinte raso, né, da música comercial, mais superficial, quando a pessoa ouve qualquer coisa diferente, aquilo não entra na cabeça. A pessoa não assimila, aquilo não faz sentido. É simplesmente ela pega milhões de coisas totalmente diferentes, mas por não fazer parte do que ela escuta, ela bota naquela tag na cabeça dele algo esquisito que eu não conheço.
algo esquisito que eu não gosto, né? Então, tem-se muito pouca problematização sobre isso. E aí, por que foram surpresas esses dois grupos, esses dois álbuns? Porque em meio a tantos artistas e álbuns de música indie nacional, né, que tem todos aqueles elementos que eu já comentei que eu não curto, né? São realmente linhas musicais, né, ideias musicais ali, de todos os parâmetros, né, do som e tal, que eu não curto. Em meio a isso, você vai e ouve um negócio totalmente surpreendente. O primeiro que eu ouvi, obviamente, né, não foi esse EP aqui, né, mas o primeiro álbum que eu ouvi relacionado a essas bandas, né, são bandas co-irmãs, vamos falar sobre isso, por coincidência elas estão seguidas na lista, que é a banda Dorgas, né, uma banda carioca. A primeira coisa relacionada a esses artistas, essas bandas que eu vi, foi o álbum Dorgas de 2013, que eu achei uma coisa absurdamente louca, diferente de tudo, e ao mesmo tempo, né, isso é uma coisa que é incrível quando acontece, né, eu particularmente acho isso incrível, porque quando a banda vai caindo para o cômico, ela acaba ficando muito vulgar demais, e eles conseguem ser bizarramente cômicos e ao mesmo tempo muito sérios, você vê que é uma parada muito séria. Claro que não é um cômico tipo assim, a Rogério Skylab, que é uma coisa realmente escrachada e ao mesmo tempo é muito séria. Ele fala que a arte dele é séria, é uma arte escatológica séria. Mas não é nesse nível, né? É uma outra perspectiva da comicidade e tal. Então acaba que eles fazem isso de uma forma incrível e tal, né? Então é uma coisa que é absurda, é bizarra, é cômica, mas ao mesmo tempo você vê muita seriedade ali, né? O tempo inteiro. Então, tipo assim, a persona que eles vestem ali para fazer aquele tipo de som é maravilhoso. Então, o Dorgas, essa banda aí, ouvi esse álbum de 2013. Depois fui conferir a discografia, ele só tem esse álbum de 2013, e antes dele eles lançaram alguns EPs. Dentre estes, o que nós vamos discutir hoje, que é o primeiro lançamento da banda, o EP Verdeja Music, de 2010. Inclusive, Verdeja é o guitarrista da banda, né, Eduardo Verdeja. Então, a Verdeja Music de 2010 do Dorgas. Então, o Dorgas lançou alguns EPs entre 2010 e 2012, lançou o álbum deles em 2013 e terminou. E logo depois formaram outra banda, que foi... dois integrantes formaram uma nova banda, que foi os Séculos Apaixonados, né, um nome também espetacular, né? E por coincidência está aqui também, é o próximo, né? O Dorgas Verdeja Music EP de 2010 é o número 77 da lista, e o número 76 da lista, Séculos Apaixonados, o nome da banda, o álbum O Ministério da Colocação, de 2016, que é o segundo álbum da banda. Certo? Eu não vou mostrar nada aqui hoje, porque eu não. O Verdeja Music EP ele é digital, né? Como eu já comentei aqui em um dos álbuns aí, né? Do Windows 96, né? Um dos pouquíssimos álbuns da lista que foi lançado só digital, não existe até o momento nenhum formato físico. E esse, Os Séculos Apaixonados, é o único CD que eu não tenho deles, né? Eles têm 3 CDs lançados, né, em 2014, 2016, 2018, e a banda acabou também, né? Então foram projetos pontuais assim dos artistas, e inclusive, né, já falando aqui antes de passar a palavra para Daniel, inclusive um artista que está nessas duas bandas e que nós já resenhamos aqui é o Guerrinha, né? Então o Gabriel Guerra, né, do álbum Guerrinha, né, do álbum Wagner, né, do projeto dele Guerrinha de 2018. A gente já também discutiu aqui, né, já falamos bastante, então temos aqui mais 2 álbuns com a participação dele, né, e ele aí como um dos nomes principais dessas duas bandas. Então é isso. Dorgas, Verdeja Music, um EP, né, e o Séculos Apaixonados, Ministério da Colocação, né. Nomes esquisitos de bandas, de álbuns, né, conceitos totalmente esquisitos. Hoje eu vou querer ler umas letras de música aqui, porque são sensacionais, inclusive... Fui descobrir essas letras de ontem para hoje, quando fui reouvir o álbum, né? Porque realmente é uma coisa que você não vai ouvir pela letra, pela sonoridade, por tudo, e eles fazem de tudo para a letra. Você nem entendeu o que é, as letras já são absurdas, e aí se mistura no meio, você não entende nada, né? Então, eu fui ver as letras ontem, são espetaculares. E é isso. Então, passo aí para Daniel para comentar como foi essa escuta desses 2 álbuns aí, Dorgas e Séculos Apaixonados. Muito bem, eu tive realmente
uma experiência estética muito interessante, porque ela gera um estranhamento, mas, assim, nada de tão mais estranho do que outras coisas que já tenho ouvido antes, inclusive dentro da música brasileira, né, na música de mercado, como, por exemplo, o disco do Walter Franco, né, que a gente falou, o Ou Não e o Revolver, né, que a gente já falou um pouco sobre ele em programas anteriores, né, que é ou que o próprio Mutantes faziam, né, ou seja, você pega elementos ali na qual a pessoa reconhece, só que você faz uma grande colagem, distorce, né, distorce assim, o conceito, né, no caso tanto do Dorgas, que é um EP, né, ou seja, ele é curtíssimo, tem 18 minutos, né, se não me engano, e o dos Séculos Apaixonados, que tem uma similitude, né, dentro de um certo conceito estético, né, não tem como eu falar que assim, olha, é a mesma coisa, não é, um disco é uma história, o outro é outra, né, da forma, enfim, como constroem as canções, as composições ali, né. Então, ou seja, não é um disco que a gente poderia chamar de homogêneo, que foi o caso da discussão da semana passada, né? Nossa, você escuta a primeira faixa, parece que a primeira e a última é a mesma música, porque os timbres não mudam, né? Enfim, não tem uma diversificação da sonoridade do disco. No caso desses, já, né? Tanto dos dois discos, aí eu vou falando, enfim, porque até falar um de cada vez é uma coisa meio complicada, porque é só você mesmo, espectador, tendo aí uma experiência estética com esses discos, porque não tem como eu relacionar ele diretamente a nada, né? Enfim, e aí, sem esses pontos de referência, fica mais complicado. Mas é saber que, né, é realmente divertido, você tem surpresas o tempo inteiro com relação à questão do disco, né, das construções, porque a forma de usar a voz é não convencional, né, a situação da combinação, enfim, dos timbres, das condições harmônicas, é bastante diversa. Mas o que me chamou a atenção é que ele tem uma estética oitentista muito grande, ou seja, quando você escuta, você jura de pé junto que esse disco é da década de 80. Por conta do quê? Do uso das sonoridades, né? Ou seja, dos timbres que estão ali numa que a gente poderia chamar, né, daquela estética new wave, né? Ou seja, com bastante som de teclados, os efeitos ali dos pedais das guitarras, né, do som da bateria, nos remete a isso, embora você fale assim, não é possível que na década de 80 alguém gravou um disco assim. Né? E isso, por exemplo, saiu no mercado. Porque naquela época, tudo que se encaixava meio com que essa sonoridade, né, da época, e naquela época assim, não teve ninguém que conseguiu fugir muito. E um demarcador muito grande, né, de situar, né, algo feito nos anos 80 foram os timbres dos teclados e dos samplers de bateria. Quando você escuta, e não teve ninguém que tenha fugido disso, ou seja, o mercado colocou essa tecnologia ali, né, das sonoridades MIDIs, né, e você escuta bem característica de uma época, e todo mundo que antes fazia discos acústicos, violão e voz, todo mundo foi para esse diabo dessa sonoridade dos teclados aí, né, Cássio, né, e Yamaha da década de 80, que hoje em dia, né, está em outro nível. Hoje em dia, as pessoas conseguem realizar no teclado, né, ou seja, um sampler, que é a gravação de um áudio original de um instrumento acústico com um super microfone, e a pessoa consegue reproduzir no teclado, que é muito difícil você diferenciar se foi gravado realmente de forma orgânica por um músico numa sala de concerto com o melhor instrumento possível, o melhor músico possível, ou se aquilo está sendo feito no teclado ou simplesmente programado no computador. Hoje está em outro nível, né? Mas essa sonoridade da década de 80, ela é bem datada, bem cara, e eles fazem um ótimo uso, no qual né, um ouvinte mais desatento assim, não vai distinguir se aquilo realmente é da década de 80 ou se foi feito recentemente agora. Né? Mas uma coisa que dá para poder perceber é que, nossa, que gravadora lançaria um disco desse na década de 80? Porque naquela época não tinha música independente. Né? A pessoa, para poder ter o trabalho distribuído, era só através de contrato com gravadora.
né? Coisa que no final da década, no meio da década de 90 para frente, já se configurou. E para aí, digamos, né, já vai para mais de 30 anos. Então a gente já está falando de coisa velha já, né? Na época que o músico tinha que ter um contrato com gravadora, coisa que, enfim, já esse paradigma já foi transposto já há algum tempo. Bom, mas enfim, minha experiência foi essa. Eu gostei de escutar, né, as sonoridades. Tive um estranhamento muito grande, né, mas nem tanto que já estou, né, acostumado com os estranhamentos, principalmente dos que Renan me aplica, né? Então, tive um processo bem surpreendente, né? Ou seja, me cativou, né, afetivamente, né, assim, a proposta, né? Apesar de ser muito doida, né? Muito, né? Assim, diferente, mas não foi uma coisa que me deu, né? Me deu um estranhamento no sentido de uma repulsa, ai, não gostei, né? Eu tive um prazer em escutar, falei, nossa, que massa, né? Ó, eu estava às vezes já esperando um negócio e não era aquilo. Então, foi uma escuta muito feliz essa do Dorgas e que aquilo, né? Como o Renan falou, poxa, assim que a banda lança o primeiro disco acaba, né? Isso acontece muito. O pessoal vai construindo tal, que o anonimato sobe a cabeça, né? Não sei se foi esse o caso, né? Mas provavelmente alguém não quis mais tocar na banda, porque, enfim, no caso o Guerra aí foi indo até lançar sua carreira solo, né? Ele foi indo até. Era o Paul McCartney da banda, né? Enfim, vai saber, né? Não sei da história, estou aqui só especulando, né? Mas é isso, né? Acontece e você vê que é uma progressão do trabalho, né? Enfim, de uma equipe que foi aí se dissolvendo, se mudando, tão mutável quanto é o som do Dorgas e aí depois também dos Séculos Apaixonados, né? Bandas que foram se diluindo, se progredindo, mas que tem uma linha referencial aí. Mas me conte mais sobre isso, Renato. Estou viajando mais do que a galera do disco, ou é esse mesmo caminho? Não, tá só representando mesmo, tá só correspondendo ao que é o som. E é isso, gente, vale a escuta. Eu posso talvez só tentar ajudar a situar um pouco, dando algumas tags de alguns gêneros específicos que talvez, não que seja o gênero da banda, né, mas que meio que são citados lá, né? E eu gostaria de trazer isso também para instigá-los um pouco a essa escuta, para quem também para quem se liga em letra, para vocês sacarem também algumas letras, porque o negócio é muito doido, é muito críptico, assim, e você é muito mais sugerido do que efetivamente informado sobre as coisas. Antes de falar aqui sobre cada um deles, né, uma coisa que eu vejo muito forte nessas duas bandas, aí bem provavelmente, né, pelos músicos comuns, as duas, né, que é o Gabriel Guerra e o Lucas Freire, né, que é o baterista, né? Então, baterista e o Gabriel Guerra, que é cantor, guitarrista, tecladista, que tem um conceito de uma coisa meio surreal mesmo nas letras, né? Então, você vê que até o próprio nome da banda, das bandas, o nome dos álbuns, das músicas, você lê, você dá a impressão que você leu alguma coisa errada, você leu uma letra errada, você leu uma palavra errada. São sempre umas associações de palavras estranhas o tempo inteiro, né? Então, assim, todos os nomes de faixas dele, todas as letras, você olha, cara, é isso mesmo, você tem que ler umas 2, 3 vezes para ter certeza que são aquelas palavras, que é aquela frase, né? Então, isso é algo que eu vejo, né? Talvez o que o som deles tem de uma comunicação mais direta, a letra é muito, né? Porque é um som doido, mas ele é de uma comunicação direta, né? É um som dançante, é um som agradável, né? Embora muito retrô, muito esquisito, com uma mistura de um monte de coisa, os vocais, né, muito diferentões, tanto na questão de onde eles são situados ali sonoramente, quanto a forma de cantar, mas é um todo que funciona muito harmoniosamente. Então, assim, sobre o Dorgas, o EP Verdeja Music 2010, primeiro lançamento da banda. A banda que é Gabriel Guerra, né, o Guerrinha, que a gente já falou sobre um álbum dele aqui de 2018, Cássius Augusto, baixista, né, o Eduardo Verdeja, guitarrista, e o Lucas Freire, que é o baterista. E o Lucas Freire e o Gabriel vão estar depois no Séculos Apaixonados.
Eu coloco aqui uma observação, né, que são composições aqui. Esse EP tem só 3 faixas, né? Um EP, como o Daniel falou, 18 minutos de duração. São 3 faixas, né? 2 mais longas, assim, outra nem tanto. E são composições assim, extremamente labirínticas, né? Uns negócios bem interrogativos, você não sabe para onde vai, você não saca muito, mas ao mesmo tempo é agradável, é o que o Daniel falou, uma escuta bem agradável, bem leve, embora interrogativa ali o tempo inteiro. E os títulos das faixas. São 3 títulos de faixas, assim, totalmente aqui, do Dorgas, né, desse EP, totalmente desconexos, né, que é uma coisa, ó, Bruf, com 2 Fs, Salisme e Ostóquics, né, então, assim, são... e quando você vai ver a letra, meio que você... Tá, mas o que tem a ver, né? Essa primeira faixa, Bruf, ela mistura um monte de coisa de alguns gêneros específicos, né, que aí talvez alguém que tem interesse vai reconhecer esse gênero, que é o Dream Pop, o Shoegaze, o Post-Punk, o Progressivo. Né? Então, assim, é meio que é tudo isso no liquidificador, né? Dream Pop, Shoegaze, Progressivo, Post-Punk, tudo muito doido ali, sob um filtro dos anos 80, né? Então, e essa questão do vocal se misturando. Para vocês terem ideia, essa primeira faixa, Bruf, vou dar uma lida na letra dela aqui, né? Ó, em um cobertor e 2 andares, você fugiu dos seus olhares. À espera dela, sinto nessas horas, sem previsão, de busto à mostra. Pode dizer que dos seus homens eu não espero. Não tenha dúvidas, eu só espero, o mais ereto. Aí tem um verso em francês, né? Meio que aqui é uma super, para mim, né? Sou com uma super crítica à galera do indie, né? Que inventa de cantar em francês e inglês mal, né? Com má pronúncia e músicas não boas, né? Aí entra aqui um bonjour, vous voulez m'accompagner, bonjour, c'est tout. Aí volta, né? Pode dizer que dos seus machos eu não espero. Ainda bem, conseguimos na casa de um estranho impressionar as amigas indiferentes, dançando. Então, assim, é uma coisa extremamente críptica, aberta a muitas interpretações, que a gente pode viajar bastante numa letra dessa em relação ao que ela significa, o que ela não significa, né? Então, para vocês terem uma ideia mais ou menos da poesia deles, né? E é algo que você não ouve, realmente só pegando para ler, você não consegue discernir o que a letra está falando. Temos aqui, então, a Salisme, né, a segunda faixa, que segue na mesma linha, só que ela já tem um sotaque brasileiro mais acentuado. E, no final, ela vai ter um diálogo bem legalzinho lá com a música dub eletrônica, né? Aparece algo nesse sentido, né? E a última, que é uma bad trip pesadíssima, naquela música bem sinistrona e tal, né? Que é a Ostrokics. Então, assim, basicamente, esse é um panorama desse EP, um EP curto. Não me lembro, mas são pouquíssimos. Tem uns álbuns curtos, inclusive o do Guerrinha é um álbum e tem 18 minutos, né? Mas álbuns colocados como EP nessa lista são pouquíssimos. Acho que são só esse mais um, nem me lembro de cabeça aqui. Mas se tem, são poucos. E eu queria dar uma atenção aqui um pouco maior ao álbum dos Séculos Apaixonados, Ministério da Colocação. Eu não tenho esse álbum físico, se alguém tiver aí, me envie, né? Tentei comprar direto do Gabriel Guerra, ele não tinha mais, ele só tinha dos outros aqui, ó, que é o primeiro do grupo, né? Que é Roupa Linda, Figura Fantasmagórica. Para vocês terem uma ideia, vou ler o nome das músicas, ó: Cinturões, Punhos da Perseverança, Um Totem do Amor Impossível, Ralentia as Baterias do Coração, Refletir é Inútil, Peixe Paixão, Só no Masoquismo, Campeonato de Recordações. Então, assim, são associações de palavras espetaculares. E esse aqui é o terceiro, que é Suspenso graças ao princípio da insignificância. Né? Esse aqui é o último álbum da banda, 2018. E as músicas também, né? Hoje é o nosso aniversário, Velho Incrédulo Ciclo, Faça um Pedido, Pura Planta da Flor, O que Está Acontecendo, Eu Sou Seu Papai Noel. Essa Eu Sou Seu Papai Noel é incrível, tem uma letra maravilha misturando com É Natal e É Lua de Mel no motel, os sais da banheira do motel, um negócio muito doido. O Dramin na Hora do Lobo e A Condição do Coração. Então esse daqui é o terceiro. Mas, infelizmente, eu não tenho o Ministério da Colocação. Diga aí. A outra capa lá, como é? Mostra, por favor, a primeira que você mostrou. Não, a outra.
Ah, então, que interessante, né? Eles trabalham um plano conceitual, assim, que o Séculos Apaixonados, o pessoal aí não, né, a gente não tem aí para poder mostrar agora a imagem, só que é uma águia, né? Bem bonita. Aí já é um cervo e no primeiro disco são cachorros aí, pintados em aquarela, né? Pois é, então os três álbuns da banda têm a mesma arte, né? E tal, o mesmo layout, a mesma fonte, ó, tudo igual. Inclusive, a gravadora é a Balaclava Records, né? Que é uma das gravadoras nacionais que mais lançam assim, esses artistas alternativos, dessas linhas de shoegaze, dream pop, uma música mais etérea, né? Então, a gravadora aí que fez esses lançamentos. E esse daí, infelizmente, não tem mais lugar nenhum, que é o que tem uma águia na capa, né? Mas ao mesmo tempo essa organização não, né? Esse plano conceitual, né? O conceito visual que o pessoal traz para a capa do disco tem nada a ver com o contexto das músicas, né? Ai, é engraçado, porque contrasta muito, né? Você vê, tipo assim, uma águia na capa, né? E você vai escutar, tipo assim, tem nada que você faça conexão, assim como você falou das próprias letras, né? A ideia é essa, é o Nexo Zero, né? NX0, né? Ou Nexus seja, Zero. Nexo Zero. Que é para não fazer realmente, né? Assim, a proposta de quanto mais sentido você buscar, menos você encontra, né? É uma grande colagem dadaísta, né? Ou seja, a aleatoriedade mais que traz é justamente o que esse caos, essa aleatoriedade é que dá consistência para o trabalho, né? Então você vê encontrando a organização no meio do caos, né? Ai, muito interessante, porque as capas realmente você olha assim, poxa, linda a foto, né? A diagramação, o trabalho, mas não tem nada a ver com o que é a proposta do disco, né? O pessoal às vezes pega para ouvir, eita, deixa eu escutar essa águia que parece até uns discos de. É o disco Né, dos Eagles, né? justamente, eita, pô, deve ser um rockão clássico da década de 70, né? Mas não é. Como a gente falou programas atrás, né? Do famoso disco na vaca, né? Do Pink Floyd, o Atom Mother, de 1970, né? Que não. O pessoal olha assim, eita, deve ser um disco de música sertaneja, né? Então ele vai lá, é uma viagem também. Bom demais, hein? Confundindo, né, o público, né? Coisa É. muito boa. Então, esse disco eu não tenho ele aqui fisicamente, felizmente. Quem tiver, me avise. Ministério da Colocação 2016, segundo álbum do Dorgas. Aqui nós temos o Gabriel Guerra e o Lucas Freire, que vieram lá da outra banda, e temos mais três integrantes, que é o Lucas de Paiva, Felipe Veloso e Arthur Bragante. Inclusive, são dois tecladistas, né? Aqui o Gabriel Guerra ele assume realmente vocal, guitarra, né? O Lucas na bateria, né? E aqui eu pego aqui as frases prontas também para não me perder. Ó. Eles fazem aqui realmente um diálogo com os anos 80 pervertido por um filtro de loucura, né? Entretanto, em um todo harmônico e ao mesmo tempo desconcertante. Né? Então a gente vê que sim, e nos dá um caráter, né? Acaba virando, né? Esse som deles acaba virando um paradoxo dançante e nostálgico, né? Isso aqui, eu acho que esses termos aqui foi o que eu mais consegui me aproximar para tentar explicar em palavras, embora a gente saiba que a gente fica aqui batendo papo uma hora sobre discos, mas nunca vai ser igual a experiência de ouvir. Aqui a gente traz as nossas impressões da nossa escuta, mas nada substitui a escuta, né? É um álbum curto também, né? Meia hora de duração, né? São 8 faixas. E assim, uma coisa que a gente vê quando eu fui ver mais as temáticas do álbum, todas as músicas parecem tratar sobre economia, dinheiro. Todas as músicas têm o termo falando de dinheiro, de ganho, de pobreza, de conta, de riqueza e tal. Então, parece que em todas as 8 faixas, esse é um tema que aparece. Então, isso é uma coisa curiosa, porque, ou seja, é como se tivesse um pano de fundo ali por trás. Né? E quando você coloca ministério, né? O Ministério da Colocação, né? Então, o ministério, você já pensa em Ministério da Justiça, Ministério Público, em diversos ministérios que podem haver, que também envolve muito dinheiro sujo, né? Então, a gente acaba vendo essa questão é muito patente nas letras desse disco e e nos nomes das músicas também, né? Então, nós temos aqui a primeira faixa ela é espetacular, que é Disfarçando Riquezas na Triagem.
né? É uma das mais brilhantes, é uma abertura espetacular do disco. A segunda faixa, eu tenho que ler a letra dela aqui, que é Medo da Cidade Quando Chove, né? Que a letra dela aqui traz o seguinte, ó: há um ponto certo em quem tem razão. Eu seguro meu dinheiro com a mão. Eu tenho tempo de espera, eu pago com ambição. Mas talvez os playboys do Leblon, eles tenham razão. Eu tenho medo da cidade quando chove, diga para o meu amor que ele não se molhe. Tudo dito ontem será feito hoje. Há quem pegue suas malas para não contar as bobagens da noite. Eu ouvi falar que existe uma economia inteira para quem tem rabo preso o suficiente para manter a carteira. Eu tenho medo da cidade quando chove, diga para o meu amor que ele não se molhe. E finaliza com: eu tenho medo da cidade, eu tenho medo de ser pobre, eu tenho medo de que o mundo passe e ele me ignore. Então, assim, essa aqui acaba sendo uma letra muito muito profunda até de reflexão em relação a isso, né? Então acaba sendo, ela é bem estranha nesse sentido, mas acaba tendo uma certa reflexão, né? Sobre essa questão de acúmulos, dessa paranoia em relação ao dinheiro, em relação a ser esquecido, em relação a não ser bem sucedido, né? Depois nós temos a música Ele Também Foi para São Paulo, que termina, né, com com o último verso de uma forma extremamente louca, né, que eles terminam aqui, né? Nós estivemos lá, né? No caso de São Paulo, nós estivemos lá. Você disse, eu vou. Você prometeu. O bolo está lá. O bolo está lá. É um parabéns promissor, né? Isso daqui depois de vários versos altamente confusos, né? Em muitas questões, né? Depois nós temos também a Dedos em Riste, né? Dá também uma lida aqui rápida. Dizem que as pessoas de hoje, elas não nivelam nada, elas só trabalham com o podre. Lembre os jovens, você disse que soube, que cruzavam os braços, pois assim temiam as dores. Grotesco é listar o que fazer. Qual agenda deve ser? Se o dicionário começa com D, primeiro de tudo, dever. Sempre dizem que vale um dedo em riste de praxe. Diga sim, diga não. Nesse mundo, onde o preço da liberdade é eterna vigilância, se cada um fizer o que quiser, você vai fazer o quê? Grotesco é lista. Como você mede os porquês? O dia começa quando você percebe o horário de correr. Aí finaliza, sempre dizem que vale um dedo em riste de praxe, diga sim, diga não. E depois dela, nós temos duas músicas com alguns dos refrões instrumentais mais memoráveis, né, do disco, né? Eu chamo de refrão instrumental, né? Daniel pode até me achar um termo melhor aí, né? Quando você tem um riff que é uma melodia que funciona como um refrão e tal, né? É o tema da música, né? Às vezes é o tema principal, ele não é o refrão especificamente, né? É algo instrumental. Eu chamo bem livre assim de refrão instrumental, né? Que são as músicas Troianas a Gogô, que também tem uma letra muito louca, e Uma Vida Toda Planejada, que é maravilhosa, é talvez a mais linda do disco, né? Uma Vida Toda Planejada. Me permito aqui a penúltima letra que eu vou ler, né? Antes de você listar o que todo mundo pede e nada, deve ser bom imitar, porque só quem fracassa é quem passa. Hora de ser tudo o que você queria ser, sem poder, ver que não tem porquê. Há uma forma de lembrar que dar uma dica é apenas uma marra. Qual conflito valera uma vida toda planejada? Hora de ser tudo o que você queria ser, sem poder ver que não tem porquê. Essa aí é uma das melhores músicas do disco. E depois tem a Origem das Espécies, né, que dá até uma certa relacionada com isso que a gente estava falando aqui, com as capas de animais, né, e tal, né? Tem sempre uma conexão, assim, tipo assim, a imagem é um negócio nada a ver, aparece uma música que tem um título que meio que faz uma alusão, né? Então, a Origem das Espécies. E termina com a música Contas Internacionais, que é a música, talvez, de todas do grupo, é a que mais se aproxima mesmo de um dark wave mesmo, um dark wave anos 80, um synth pop, muito interessante ela, e essa letra minimalista espetacular, que é o seguinte, né? A música se chama Contas Internacionais, e a letra dela é taxa de juros, taxa Selic, contas internacionais, ok, ponto. Então,
fenomenal, acho que representa todo o fazer da banda, né? Essas letras foi a grande descoberta, né? Porque eles são discos que eu ouço pela sonoridade, você nem entende o que o cara está cantando e tal. Então foi uma pesquisa que eu fiz agora, descobri o que o cara canta nas letras e achei sensacional, porque é uma representação fiel e maravilhosa do som dos caras. Então o que eu li aqui de letra de música é o que os caras são, né? Então, confiram o som, que é muito mais espetacular ouvir isso junto com o som ainda. É isso, Daniel. O que eu tenho para hoje? Sim, só antes de passar para Daniel, nós tivemos um comentário muito interessante aí relacionado ao Renato Seus Blue Caps, mas a gente não vai ler esse comentário hoje. Eu esqueci o nome, acho que é Rodrigo, mas a gente vai ler ele em breve, né, para pegar o gancho de outro álbum do Renato Seus Blue Caps, né, para ficar o tema já conectado com o álbum, né? Então a gente vai até dar uma revisada geral nos vídeos anteriores, né, às vezes tem algum comentário, né, nos vídeos, né, porque sempre vem alguma coisa muito rica, assim, nesse sentido, né? Então foi um comentário extremamente relevante, agradeço aí demais. E em breve, aí, em um próximo programa aí que formos abordar Renato Blue Caps, acho que daqui a 2, 3 semanas, a gente traz esse comentário à tona. Para mim, Daniel, é isso. Isso é tudo que eu tenho a dizer por hora de Dorglas Verdeja Music EP de 2010 e Séculos Apaixonados, o Ministério da Colocação de 2016. Tenho a dizer isso e pessoas ouçam, né? Como o Daniel falou, é um trabalho arqueológico, sei que é um trabalho arqueológico que está cada vez mais a coisa bem tranquila, né? Hoje em dia a arqueologia na internet é piada, qualquer um faz com alguns cliques, né? Antes, quando era só ter os discos, só correr atrás, ver alguém que tinha uma fita cassete que gravou de sei lá o quê, era pior, né? A gente pegou essa transição. Agora, hoje em dia, ser um arqueólogo musical é a coisa mais simples do mundo. É só querer botar as metas e correr atrás. E usar música no dia a dia, né? A gente vive trabalhando, vive estudando, e às vezes o que nos ajuda a concentrar é estar ouvindo coisas, né? Então, se não fosse essa possibilidade, né? Felizmente, muito felizmente, não é igual a filme, que você tem que parar para assistir, né? Você tem que ver o áudio, o vídeo. Não, música você deixa rolar. Então, tem como você estar conhecendo muita música, mesmo dessa forma mais superficial, mais de fundo, mas dá para se conhecer muita música e descobrir muita coisa boa e nova, né, só deixando rolar, fazer suas trajetórias musicais e fazer. E hoje em dia tá fácil. Os discos que eu resenhei aqui ano passado, que antes você não achava em lugar nenhum, era um negócio muito, muito complexo de achar, hoje em dia tá tudo no Spotify, tá tudo no YouTube, né, tá tudo nos sites dos artistas, né, então hoje em dia tá cada vez mais simples, né. É isso, Daniel, suas considerações aí. É isso, tá dado o recado, gostos se constroem, né? Como diria o ET Bilu, busquem conhecimentos, né? Busquem ampliar o repertório musical de vocês, porque realmente música é uma dádiva na vida da pessoa, né? Então, não se contente só o que chega fácil aí pelos algoritmos, o que chega fácil aí pelos programas de TV, pela rádio, né? E construa você mesmo seu gosto, tenha autonomia neste processo. Esse é um dos grandes objetivos aqui propostos do Música Marginal, né? Provocar em vocês aí, né, esse despertar, essa chama de conhecer mais e mais músicas, né? E olha que a gente está falando só de música brasileira, né, Renan? Nem chegou na fase ainda que vai jogar para todo canto, né? E aí tá. Já tô uns 2 anos trabalhando nessa fase aí e é doideira, é um negócio sem fim. Só de música brasileira a pessoa já cai para trás. Então, assim, busquem, não se contentem com pouco, né? Busquem mais e mais, porque tem muita coisa realmente para a gente poder desenvolver aí, né, dentro do nosso conhecimento e fruição cultural. E no mais, convidar para todo mundo, né, assim, dá os likes, dá o dislike, manda para as amigas, para as inimigas, manda, né, curte aí os nossos canais, né, inscreva-se aí no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/tvne360, né, e já está dado o recado aí, passando até embaixo aí no letreiro, né, e curta também aí nos nossos canais no Instagram, @Música Marginal e @NE360. Agradecer imensamente aí, meu amigo Cláudio Palheta. Bora sextar, Palheta, que já foi. Grande abraço, Renan, meu amigo. A gente se encontra. Fique muito bem. Palheta, gratidão imensa e sextou!